Obrigado, irmãos. Então, vamos começar a ouvir a palavra de Deus agora. Queria convidar todos a uma oração. Pai Santo, muito obrigado, Deus, porque podemos estar aqui juntos, te adorando, te louvando, reconhecendo o teu poder, como cantamos hoje, a tua igreja te adora, estamos aqui para te adorar, Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso, porque o Senhor é um Deus fiel, porque o Senhor é um Deus, Pai, que cuida de nós. Muito obrigado por esse momento. Pai, que a tua palavra possa tocar nossos corações, que possamos ler e possamos descansar na tua palavra, Pai. Abra nossos corações nesse momento para ouvir, por meio do teu Santo Espírito, o que o Senhor tem para nós hoje. Obrigado, Pai. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Também quero dar um bem-vindo Hoje nós temos aqui a igreja de São Gonçalo. Vocês estão aí, não estão? Amém. Silva Jardim também. Bem-vindos, irmãos. Bom, hoje nós vamos falar sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Todos nós sabemos disso. Até quem não lê a Bíblia sabe que Deus é fiel, não é verdade? Até aquela pessoa que não tem tanto contato com a Bíblia, ou até mesmo nunca teve, mas tem uma pequena crença em Deus, sabe que Deus é fiel. Temos os jargões, né, de graças a Deus, se for a vontade de Deus. Muitos de nós, muitas das pessoas nem sabem direito o que estão falando, mas falam. Isso com certeza tem a ver com Deus fiel, porque se fosse infiel, ela não falaria, né? Mas fiel no dicionário significa lealdade, não contrariar a confiança depositada, leal, devotado, devoto. No hebraico, tanto no hebraico como no grego, eles têm significados semelhantes. Ele fala longamente fiel, firme, seguro. E eu li em algum lugar, e eu achei fantástica essa frase, liberdade da incerteza. Então, aquela pessoa fiel é aquela pessoa que a gente tem liberdade da incerteza, ou seja, podemos confiar totalmente, né? Não há nada incerto naquela pessoa. Mas hoje nós vivemos numa sociedade... Eu sei, Gustavo, eu vou tentar não andar tanto para você... Eu não sei ficar parado aqui atrás, é difícil. Mas hoje nós temos... A fidelidade é algo que está cada vez mais raro da gente ver. Então a gente vive num mundo político onde o cara promete uma coisa e não cumpre. Temos patrões que muitas vezes não são fiéis aos empregados e vice-versa. E eu tenho pensado, e culturalmente, isso é uma conclusão minha, não sei se vocês vão concordar, mas eu vejo que quanto mais lei tem um povo, um país, uma cultura, menos fiel é aquele povo, porque eles precisam de lei para nortear suas atitudes, de tão infiéis que eles são, né? Seja por origem política, ou seja por origem cultural do próprio povo. E até mesmo nós, como cristãos, muitas vezes também podemos ser infiel ao nosso Deus. Mas a boa notícia é que nós temos um Deus que é fiel. E eu queria ler com vocês Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Quem não tem Bíblia pode acompanhar aí
nos slides. Então vamos aí. Hoje eu vou ler somente a Nova Tradução na linguagem de hoje, então não vou mudar de tradução. Então, mas quem quiser pode acompanhar aí. Temos todas as escrituras que vão aparecer aí nos slides. Então, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, a Bíblia fala, só o A que eu vou ler, só o primeiro trecho do versículo. Lembre que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Deus é único, Deus é fiel. Existem muitas escrituras na Bíblia que falam sobre a fidelidade de Deus. Tem um salmo que fala, eu não me recordo qual agora, mas fala que a fidelidade está ao seu redor. Deus em essência, Ele é fiel. E a fidelidade de Deus é eterna. Ele nunca deixa de cumprir as suas promessas. E vamos falar mais sobre isso. Também Números 23. Números 23, versículo 19. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz, e faz mesmo. Eu adorei essa frase. Ele diz que faz, e faz mesmo. Fiquei pensando em nós mães e pais. Vou dar uma de Anderson aqui, domingo passado. Nós mães, né? Lembrei dele, desculpa, irmão. Nós mães e pais... Você levantar a mão não, mas quantas vezes você já fez ou lembra que fizeram com você? Menino, se você não obedecer, você vai ficar de castigo. Ou você vai apanhar. Ou você vai ficar no seu quarto. E qual de nós, às vezes, não cumpria a ameaça que você fazia? Eu lembro minha mãe, eu desobedecia, eu sabia que ela não ia bater mesmo, às vezes o bicho pegava. Mas eu acabava sendo infiel a ela porque eu sabia que ela não ia me castigar. Sabe, até abrindo um parênteses aqui, cuidado se você faz isso com seu filho. Você está criando um filho infiel. Você está fazendo o seu filho, você ser um instrumento de manipulação do seu filho. Porque você ameaça e você não cumpre. E isso acaba sendo mentira. É muito sutil, mas não faça. Se você falou, faça. Ou então peça perdão porque não fez. Mas não prometa algo para o seu filho que você não vai cumprir. Às vezes isso acontece. Nessa área eu realmente... Eu tinha consciência disso e eu não fazia isso. Eu simplesmente não falava, não ameaçava. Quando ele via, já estava sendo castigado. Mas em outras coisas, às vezes acontece de eu falar com meu filho alguma coisa, não, filho, e às vezes eu não cumpro. Eu tenho que pedir perdão. Não tem outro jeito. Por vários motivos. Às vezes nós não cumprimos. Quem me conhece sabe que eu sou... E eu me vejo um homem infiel muitas vezes. Às vezes eu sou esquecido. Quem me conhece sabe disso. Esqueço das coisas, me distraio com algumas coisas e acabo não cumprindo. Eu tenho melhorado, tenho me esforçado para mudar isso, mas isso é algo forte que tem no meu caráter. Mas Deus é fiel e a gente precisa olhar em que área da vida que nós somos muitas vezes infiel, mas graças a Deus nós temos um Deus fiel que cumpre o que fala, cumpre, porque Deus
A gente estava falando sobre isso na nossa igreja em casa, saiu um comentário que achei muito interessante também. Deus, ele é fiel porque ele tem domínio sobre o mundo, sobre os fatos, sobre tudo. Nós não, por mais fiel que você seja, muitos de vocês são fiéis mesmo, marcou naquele horário, chega no horário, prometeu, cumpre, e faz mesmo. Existe muitos de nós, e eu tenho visto isso, e eu tenho lido sobre o caráter do homem, e esse livro fala, né, que eu estou lendo, fala que uma das coisas principais é isso, é fidelidade, é você cumprir a sua palavra. Só que muitas vezes, nós não temos domínio sobre o tempo, sobre as situações, sobre o futuro. Por mais fiel que você seja, pode acontecer coisas que você não vai poder cumprir, que está fora do seu quê? Do seu alcance, não é verdade? Mas Deus, para Deus isso não existe, porque Deus é soberano sobre tudo, e Ele é fiel, Ele controla todas as coisas. Isso é tão maravilhoso. Em Gênesis 8, 22, essa escritura não está aí, Deus fala que nunca mais, né, deixaria de ter colheita na terra, não deixaria de ter o frio, o calor, o verão, o inverno, o dia e a noite. Deus prometeu isso há milhares de anos atrás, e nós temos isso até hoje. Então Deus é fiel, tanto com a sua criação, como conosco, com o mundo espiritual. Agora, aceitar a fidelidade de Deus como uma verdade, isso é muito fácil para nós, não é? Como eu disse lá no começo, Deus é fiel, e aceitar essa verdade não é difícil. Agora, o difícil é você agir com base nessa verdade. Esse é o grande desafio para nós, seres humanos. Bom, e nós vamos ler na Bíblia uma escritura de Isaías. Isaías, ele viveu entre 735 anos a 715 anos antes de Cristo. E ele basicamente fala, né, a profecia dele tem a ver para o povo de Judá, que estavam sendo dominados nessa época pelos assírios, na Babilônia. E ele fala, e esse trecho me remete tão fortemente à grande fidelidade de Deus. Mas ele começa também falando da infidelidade do povo. Então vamos abrir Isaías 50. Eu vou fazer o seguinte agora, a gente tem, como eu disse, todas as escrituras aí, mas eu gostaria que agora você acompanhasse comigo. Eu vou ler todo esse capítulo e depois eu vou falando sobre ele. Não precisa avançar os slides agora, tá? Por favor. Isaías 50, versículo 1. O Senhor Deus diz ao seu povo: será que vocês acham que eu os mandei embora como um homem manda embora a sua mulher? Então, aonde está o documento de divórcio? Ou acham que eu os vendi como escravos a fim de pagar as minhas dívidas? Não, vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados. Eu os mandei embora por causa das suas maldades. Por que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? Será que agora não tenho poder para salvá-los? Será que já perdi toda a minha força? Não, é só eu dar uma ordem e o mar seca. Faço os rios virarem um deserto, os peixes morrem de sede e começam a cheirar mal. Posso cobrir de escuridão o céu, posso fazê-lo vestir roupa de luto. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer.
o Senhor Deus me deu entendimento, e eu me revoltei. E eu não me revoltei, nem fugi dele. Ofereci minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha, e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão. Serão como um vestido que as traças destruíram. Escutem, vocês que temem ao Senhor, e obedecem às ordens do seu servo. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor. Ponham a sua esperança no seu Deus. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo. No fogo que acenderam, e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará esse castigo, um sofrimento horrível os espera. Bom, então iniciando aqui, no primeiro versículo, Deus começa a fazer a comparação, como o Anderson até citou domingo passado, às vezes Deus ilustra uma realidade humana para que a gente possa entendê-lo de uma forma mais clara, né, a sua grandeza. E a Bíblia tem várias citações onde relaciona o relacionamento que nós temos com Deus com o relacionamento de casamento. E naquela época era muito comum os homens, às vezes por algum motivo, pedir carta de divórcio, mandar a mulher embora. Também era comum aquele dono, aquele chefe de família endividado, vender seus filhos para pagar a sua dívida. Muito cruel isso, né? E talvez o que aconteceu aqui, o povo talvez estava acusando Deus, não sei disso, e Deus fala para eles: cara, o problema não sou eu. Vocês pecaram, a Bíblia fala. Será que vocês acham que eu mandei embora como um homem manda embora a sua mulher e dá a carta de divórcio? Ou acham que eu os vendi como escravo a fim de pagar as minhas dívidas? Não, vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados. Então, Deus estava aqui ajudando o povo a entender a situação pecaminosa deles. E para nós, para o ser humano é muito difícil, para nós muitas vezes é muito difícil olhar para os nossos pecados. É tão fácil a gente olhar para o outro. E talvez o povo estava aqui acusando Deus. E Deus falou: olha para o pecado de vocês. Para nós, seres humanos, a nossa relação um com o outro, é tão fácil a gente acusar o outro, porque o outro é tão pecador quanto nós, mas ainda assim, a Bíblia nos chama a assumir a nossa responsabilidade, o nosso pecado. E Deus aqui, da mesma forma, chama esse povo a fazê-lo. Bom, e lá no versículo 2, vocês estão vendo aí, durante a leitura, estão vendo algumas citações, isso aí eu coloquei, que são isso, Deus está fazendo uma citação referente a quando o povo saiu do Egito. Né? Então vamos ler o versículo 2. Por que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Por que ninguém respondeu quando eu chamei? Será que agora eu tenho poder para salvá-los? Será que agora não tenho poder para salvá-los? Será que já perdi toda a minha força? Não, é só eu dar uma ordem que o mar seca. Faço os rios virarem um deserto. Assim, por falta de água, os peixes morrem de sede e começam a cheirar mal. Então Deus aqui começa a expressar como Ele estava
se sentindo. Deus se sente desprezado, Deus se sente esquecido, né? Agora é claro que Deus aqui não está numa posição de autopiedade, porque Deus é poderoso. E Deus sabe o que Ele faz, Deus sabe quem Ele é, Deus sabe qual é a sua capacidade, mas Ele estava expressando isso para ajudar o povo a entender: olha o que vocês estão me fazendo, por causa da sua infidelidade. O povo estava longe. É a mesma coisa, como você se sente quando você marca um compromisso com alguém, um encontro com alguém, e a pessoa simplesmente não aparece. Não aparece. Antigamente a gente não tinha zap, mas não manda o zap, não avisa. Bom, ela pode ter, como nós falamos lá no início, um motivo muito justo para não ter ido e não ter entrado em contato com você. Mas qual é o primeiro sentimento que você tem? Você se sente traído, você se sente: caramba, pô, o cara faz eu sair correndo, cheguei aqui no horário, não aparece, não manda, não avisa. Muitas vezes somos tentados a pensar. E era assim que Deus estava se sentindo. Quando Ele fala aqui: por que ninguém foi me encontrar quando eu vim salvá-los? Quando você for encontrar Deus, Deus está lá esperando. Eu fiquei pensando: irmão, como é o seu relacionamento com Deus? Você vai ao encontro de Deus todo dia da sua vida? Ou Deus está lá te esperando? Lá não, a Bíblia fala que Deus está muito perto de nós. Está aqui do nosso lado esperando, mas às vezes a gente não dá um passo para o lado para encontrar Deus. E esse povo estava longe de Deus. E Ele continua falando: por que ninguém me respondeu quando eu chamei? Sabe, isso é terrível. Eu sou professor de educação física, muitos aí já sabem, dou aula para criança, para adolescente. E sabe uma coisa que me deixa irritado? É quando eu chamo aquela criança e ele faz cara de paisagem, fingindo que não está me ouvindo. Né? Eu acho que talvez alguns filhos também fazem isso de vez em quando. Né? Então você está falando com ele, ele está te ouvindo, e ele faz aquela cara de paisagem como se você não estivesse falando com ele. Cara, aquilo me dá eu tenho que ter paciência nessa hora. Porque irrita. Né? Nossa, e Deus, talvez não é como nós, né? Ele lamenta a sua indiferença. E é isso que eu tenho também lutado para mudar no meu coração. Ter compaixão do outro. Né? E não ficar irritado. Mas era assim que Deus estava se sentindo. Por que ninguém respondeu quando eu chamei? E o povo estava duvidando de Deus. Será que agora não tenho poder para salvá-los? Deus fala: caramba, será que eu não posso salvar vocês? Vocês não podem, vocês não estão olhando para o meu poder. O povo estava totalmente longe de Deus. E Deus tinha aqui... Deus então começou a usar alguns exemplos, né, para lembrar o povo. Primeiro ele fala: será que eu perdi toda a minha força? Nem a força de Deus eles estavam lembrando. E aí, Isaías 59, eu acho que não está aí também, fala assim, versículo 1, quem quiser ir lá rapidinho, marca essa página, que a gente vai voltar. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Sabe, Deus estava aqui, essa passagem é semelhante a Isaías 59, Deus estava falando: cara, eu não perdi minha força, mas é por causa do seu pecado. Muitas vezes, irmãos, a gente entra numa situação de tanta distância de Deus, que a gente para de ver o poder de Deus. E aí Deus, Ele começa a falar para o povo: olha aqui, lembra lá quando eu tirei o seu povo do Egito? E aí quem quiser
copiar. Também na Bíblia, na linguagem de hoje, tem algumas referências lá em número pequenininho, mas não sei se tem de todos. Tá, mas lembra no povo do Egito lá, quando eu sequei, quando eu abri o mar vermelho, né, quando eu fiz o rio virar sangue e os peixes apodreceram, quando eu fiz o céu ficar escuro, você lembra do meu poder? Às vezes, irmãos, para ver Deus de novo, nós precisamos lembrar de onde nós saímos. Nós andávamos no deserto, andávamos escravos dos nossos pecados, e às vezes até como cristão, nós esquecemos de onde nós vimos, e perdemos a gratidão a Deus, e paramos de ver a fidelidade e a grandeza dEle. Cara, isso é tão fácil para mim, porque o meu caráter, eu sou autopiedoso. Minha tendência é ser assim, um cara que quando eu estou derrotado, pronto, o mundo desaba. E é tão fácil a gente esquecer o poder de Deus e da onde Ele nos tirou por causa da sua fidelidade. Foi falado aqui hoje, não porque nós merecemos, mas por causa da sua fidelidade, por causa do amor dEle, Ele nos tirou desse mundo. Sabe, irmãos, lembra de onde você veio. E se você se sente preso hoje, se você conhece a Deus e se sente preso, você precisa lembrar de onde Deus tirou. E se você não tem costume de ler a Bíblia, se você sente uma tristeza profunda no seu coração, coisas que têm prendido você, sabe, você precisa conhecer Deus. Talvez você de fato ainda está preso, né? Mas Deus, Ele quer libertar cada um de nós, né? Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. E aí então ele começa a dar um exemplo de um homem fiel para o povo. Aquele até então ele falou da infidelidade do povo, mostrando o quanto ele estava sendo fiel e quanto infiel e quanto aquilo entristecia seu coração. E depois ele começa a falar então de um exemplo de fidelidade. Então vamos ler o versículo 4. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. Sabe o que me chamou a atenção aqui? De um servo que tinha um relacionamento com Deus profundo. Ele fala que primeiro ele fala que Deus ensinava a ele o que ele tinha que dizer. Aí eu fiquei pensando, quando eu estou orando, eu estou mais preocupado em resolver os meus problemas ou aprender o que Deus quer me ensinar? Isso não tem a ver, irmãos, com se eu oro e se eu leio a Bíblia. Isso é básico. Um cristão precisa ler a Bíblia e orar todos os dias. Isso é o básico. Eu estou falando de algo mais. Como está o seu coração quando você vai se relacionar com Deus? Será que você vai com o coração de aprender com Deus? Ou você vai buscar soluções para os seus problemas? Às vezes eu vou buscar a solução para os meus problemas e não é errado. A Bíblia fala, né, que você pedir para Deus sim, para você falar dos seus problemas sim. A Bíblia fala sobre isso. Peçam, batam a porta e eu abrirei. Mas será que é só isso que a gente pode? Imagina você ter relacionamento com aquela pessoa que só pede soluções. Pede. É chato, né? Você precisa ter um coração, precisamos ter um coração de aprendiz com Deus também. E mais ainda, olha aqui o versículo B desse mesmo versículo, a parte B. Quer dizer, a parte A mesmo ainda, mas a fim de ensinar os que estão cansados. A motivação dele, do relacionamento dele com Deus, era para ajudar os cansados. Era para ajudar o seu próximo. Alguns de nós, muitas vezes, vivem numa caixa.
A gente quer se ajudar. Orar a Deus para nos ajudar, ajudar a mim mesmo e não ajudar o próximo. A aflição desse homem aqui, desse servo, ele estava preocupado com os que estavam cansados. Ele queria aprender para servir. Deus, o que você tem para me ensinar para eu poder ajudar o meu próximo? Ajudar aqueles que estão cansados. Como tem sido seu relacionamento com Deus? E depois ele continua no versículo, nesse mesmo versículo ainda, todas as manhãs ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que ele vai dizer. Todas as manhãs ele faz com que eu tenha vontade. Aqui é um ponto muito delicado para mim, para minha esposa. A nossa luta para acordar de manhã está com Deus. Queria encorajar você, só uma coisa, só aqui fugindo um pouco nós estaríamos agora em horário de verão, não é isso? Se alguém tiver, eu acho que o governo já instituiu que não vai ter horário, acabou, não vai ter, não é isso? Não vai ter mais, exatamente, nós já estaríamos se tivesse. O que isso quer dizer? Que o sol está acordando, 5h15 da manhã já tem sol. Eu posso dormir 1h da manhã, mas quando o sol bate na minha janela, eu acordo. Até falei para minha esposa ontem, amor, vamos baixar aqui essa cortina aqui, porque eu tenho que dormir. E eu não quero acordar 5h da manhã. Então eu falei, eu quero acordar 6h30. Então sabe, vai um encorajamento para você. Você que tem dificuldade de acordar de manhã, deixa o sol bater na tua janela se você tem sol na sua janela. É uma boa oportunidade para você acordar e poder estar com Deus. Outra coisa que não tem nada a ver, eu fui ver um computador agora, ele estava com horário de verão. Cuidado com o seu computador, se seu computador marca horário de verão, automaticamente você tem que tirar, senão você pode pegar um vírus, tá? Então olha lá teu computador. Se você não tem problema, não sabe fazer, fala com os universitários aqui que eles sabem. Tá, então tem que desclicar lá o horário de verão, porque a segurança do seu computador está diretamente ligada ao relógio dele. Então, mas continuando, vamos ao que interessa. Aqui ele fala de todas as manhãs. Olha como ele dependia de Deus aqui. Ele faz com que eu tenha vontade. Será que toda manhã você acorda com vontade de orar a Deus? Será que toda manhã você acorda animadíssimo? Mas a Bíblia fala que Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. Sabe, irmão, a gente tem que estar atento no nosso relacionamento com Deus. Atento para o que Ele vai dizer. Que é muito importante. E aí no versículo 5, ele fala, o Senhor Deus me deu entendimento e eu não me revoltei, nem fugi dele. A Bíblia fala que por essa busca, como ele dependia de Deus, ele fala que Deus deu entendimento para ele. Sabe, às vezes temos que orar para Deus nos dar entendimento. Eu tenho que orar para Deus me dar entendimento, porque às vezes eu não entendo. E muitos de nós vivemos um pecado por tanto tempo ali. Sabe, porque você não está entendendo o chamado de Deus para você. E isso muitas vezes cansa. E você acaba se afastando de Deus. Porque você não está conseguindo entender o que Deus tem para te falar. Sabe, irmãos, muitas vezes, como ele fala lá sobre os cansados, nós precisamos entender que precisamos pensar no outro também. Precisamos do outro também. Precisamos buscar ajuda para entender o que Deus tem para nós. E não viver numa caixa egoísta, sem relacionamentos, né? Precisamos do outro muitas vezes. Eu preciso,
dos meus irmãos para poder ter relacionamento com Deus. Eu preciso do meu amigo, eu preciso da minha esposa, eu preciso para que eu possa entender. Mas o problema é que muitas vezes a gente só está orando para nós mesmos. Não estamos pensando no outro que precisa de mim. Ou que eu preciso dele também. Então, continuando aqui. E eu não me revoltei nem fugi dele, ou seja, ele não fugiu porque ele entendia que Deus tinha algo para ele muito grande. E a gente vai entender agora quando ler o versículo 6, mas ele tinha que tomar decisões e ser fiel a Deus. Você é fiel a Deus ou vive fugindo, como eu disse? Vive pelos cantos, vive isolado, vive lá, chega aqui no culto, às vezes está aqui, acabou o culto, vai embora, não fala com ninguém, não está com ninguém, vive fugindo. A Bíblia fala, eu não me revoltei, você vive se revoltando contra Deus. Sabe, teve uma época na minha vida que eu fui totalmente rebelde contra Deus. Foi minha pior época da minha vida, eu diria, até mesmo como não cristão. Eu me tornei cristão com 20 anos, mas minha pior época foi por volta de, sei lá, nem lembro mais, ficando velho, mas faz uns 20 anos atrás, que eu vivi revoltado e fugindo de Deus, porque eu não entendia o que Deus tinha para a minha vida. Como você vive hoje? Mas graças à misericórdia dele, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, eu estou aqui. E sou grato a Deus por isso e pelos irmãos que me ajudaram. E aí no versículo 6, e aí fala que ele não fugiu por quê? Versículo 6, ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Bom, vocês sabem do que ele está falando aqui. Quem conhece a Bíblia sabe que essa profecia tem a ver, segundo alguns autores que eu li, tem a ver com a crucificação de Jesus. E ali está a citação onde isso acontece. Se você quiser anotar e ler depois e comparar nos seus devocionais com Deus. Aí também, algumas Bíblias têm um número aí pequenininho, depois de rosto tem um número aí 139. Aí tem essa citação aí também. Bem pequenininho, no ponto final lá, no final do versículo 6. Mas aqui, irmãos, deixa claro que Jesus, ele não fugiu da cruz. Sabe por que ele não fugiu da cruz? Porque ele me amou. Ele sabia, ele estava orando pelos cansados. E eu e você éramos cansados. Por isso a Bíblia fala que ele ofereceu as costas dele. Puxaram a barba dele. Ele teve que tomar uma decisão muito difícil. E oferecer, cara, você se oferecer para a injustiça. Uma vez eu estava com um irmão e eu estava confessando para ele algo e ele falou, Zé, é assim mesmo. Às vezes a gente tem que ser feliz com as situações de injustiça, a gente tem que se conformar com a injustiça. O que você está sentindo é justo, é certo, mas ainda assim não é desculpa para você não amar aquele que está sendo injusto com você. E é difícil. Eu tenho entendido como foi difícil Cristo estar na cruz e amar aqueles que o estavam crucificando. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele entendia a fidelidade de Deus. Cristo entendia claramente. E a gente vai entender conforme a gente vai lendo aqui. No versículo 7. Mas eu não me sinto envergonhado. Já são meio-dia. Nossa, estou falando demais. Deixa eu correr aqui. Vou passar um pouquinho, tá?
Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem alguma causa contra mim? Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. Sabe? Por causa do entendimento que ele tinha da cruz, do entendimento que ele tinha da fidelidade de Deus, ele sabia que Deus ia ajudá-lo. Ele na cruz, ele ficou firme como uma rocha. E o pior, ele não se sentia humilhado, porque ele tinha um defensor que estava perto dele, que era Deus. Ele sabia da fidelidade de Deus. Para ele não era conveniente ele estar na cruz, mas ele sabia que Deus era fiel. E por isso ele obedeceu a Deus. Sabe, muitas vezes a gente quer viver na nossa conveniência. Evangelizamos por conveniência, somos puros por conveniência, temos amizades por conveniência, tomamos decisões porque a gente acha conveniente. Agora, tomar decisões que vai demandar de nós um sacrifício, é difícil muitas vezes. Eu estou indo de trem para o trabalho agora, porque está muito caro de carro. Eu ia de carro, estou começando a ir de trem. E às vezes para mim evangelizar é difícil, não é conveniente. Eu evangelizo no meu trabalho, eu chamo meus amigos para conhecer, meu vizinho. Mas para ir para o trabalho, convidar na rua ali, às vezes é difícil. Não é conveniente. E eu acho que não é só eu que luto com isso, irmão. A gente precisa orar mais por isso. Precisamos evangelizar mais, além da conveniência. Muitas vezes a gente não quer olhar para a cruz e subir na cruz, porque não é conveniente. Sabe, a certeza da fidelidade de Deus fez com que Jesus ficasse na cruz. Versículo 9, estou terminando. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão, serão como um vestido que as traças destruíram. Eu nunca vi um vestido destruído pelas traças, mas uma coisa eu sei, Deus defendeu ele. Ele sabia que Deus era o defensor dele. Eu amava sair com meu pai, e amo até hoje, porque eu me sinto protegido. Velhinho lá, está com 75 anos agora, 76 eu acho. Mas eu amo estar com meu pai, por quê? Porque eu me sentia protegido, eu me sinto protegido. Sabe, é bom quando você tem alguém que te protege. Né? Jesus, ele entendia a fidelidade de Deus, sabia que Deus o ia proteger. E por isso ele era fiel a Deus. Sabe, irmãos, eu tenho entendido isso. Quando eu não sou fiel a Deus, é porque eu não entendo a fidelidade dele a mim. Se eu não sou fiel ao meu irmão, é porque eu não entendo a fidelidade de Deus. É muito fácil a gente olhar os pecados do outro. Muito fácil olhar o pecado da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Mas quando eu olho a fidelidade dele a mim, como é o seu relacionamento no seu casamento? Quando você olha a fidelidade da sua esposa? Para mim é muito mais fácil olhar o pecado da minha esposa do que o quanto ela é fiel a mim. E às vezes vice-versa. É muito mais fácil as esposas olhar o pecado do marido do que a fidelidade dele a você. Mas sabe, o quanto eu entendo que Deus é fiel, é assim eu vou olhar para o meu irmão. Jesus sabe que você e eu, e cada um aqui é infiel a Ele, e nem por isso Ele deixou de ser fiel a você, morrendo na cruz por você, e te amando até hoje. Por que somos infiéis? Você que nunca leu a Bíblia, ou que está lendo a Bíblia, está conhecendo a Bíblia, você já olhou quanto Deus é fiel, quanto Deus te ama?
Deus nos ama, irmãos. Mesmo com os nossos pecados, meu Pai, mesmo com todos os meus defeitos, meu Pai sempre foi fiel a mim. Isso não quer dizer que Ele passou a mão na minha cabeça, isso não quer dizer que às vezes eu não merecia um castigo, mas Ele era fiel. Versículo 10. Escutem vocês que temem o Senhor, obedeçam a ordens do seu servo. Se o caminho que anda é escuro, sem nenhum raio de luz, confie no Senhor. Ponha a sua esperança no seu Deus. Lá no bate-papo a gente pegou um casal, vendamos os olhos deles, a gente fez bate-papo sobre esse trecho aqui. E ele tinha que sair de um lugar e ir para o outro com os olhos vendados. E eu apaguei a luz da sala, então ficou aquele ambiente bem escuro. Ele só tinha que confiar na direção da gente. Então a gente ficava em volta dele assim, tinha que dar para a direita, para a esquerda, para o lado, para o outro, para trás, vira, não sei o quê. E foi muito interessante essa vivência. Depois eles falaram. E uma delas falou, caramba, eu me senti desesperada, vontade de puxar a venda aqui, porque é muito ruim ficar assim. Eu então, se vendar meus olhos, eu só escuto de um ouvido, só escuto do ouvido esquerdo. Se eu ficar sem olhos, meu amigo, eu não sei nem para onde ir. Assim, eu fico perdidinho, porque a gente não tem noção de onde vem um som. Né? Quem escuta de um ouvido não tem noção de onde vem o som. Então, dá um desespero enorme. Então, talvez espiritualmente você está vivendo hoje assim. Talvez você está vivendo numa escuridão tão profunda da sua alma que você não tem esperança. Sabe, irmãos, olha para Deus. A Bíblia fala, ponha a sua esperança no seu Deus. Mas aí, quando a gente está nessa situação, é muito fácil a gente tomar outras decisões, né? E a Bíblia fala aqui, mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará esse castigo. Um sofrimento horrível os espera. Sabe, eu lembro na época que eu estava lá no buraco, na minha vida cristã, eu lembro que eu comecei a acender minhas fogueiras. Eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer. Em vez de eu buscar ajuda, em vez de eu buscar Deus, eu me afundei, eu acendia fogueiras e entrava. Eu me queimava. Eu lembro da minha alma totalmente apodrecida, em cinzas, por causa da falta, por causa do meu desespero, que em vez de pôr minha esperança em Deus, eu colocava a minha esperança nas minhas próprias forças e maneira de viver. Às vezes o nosso orgulho nos faz acender as próprias fogueiras. Às vezes não queremos ser corrigidos pelo outro e a gente prefere acender as nossas fogueiras. Às vezes, irmãos, eu fico pensando como é que você lidar com o seu casamento. Você usa a Bíblia para falar ou você simplesmente desabafa o que você pensa da sua esposa ou do seu marido e não usa a Bíblia? Como é que você ajuda o seu filho? Dando broncas ou você senta e explica para ele o que a palavra de Deus ensina para ele? Como você tem buscado se relacionar uns com os outros? Se você não tem usado a Bíblia, irmão, você está acendendo suas fogueiras. Sabe, Deus tem nos dado a oportunidade de ter escolas, começamos a ter escola bíblica, mas sabe, isso é ótimo, porque isso vai motivar você a conhecer mais a palavra de Deus. Eu quero encorajar, venham, irmãos, venham conhecer. Queira estudar mais a Bíblia, não queira usar suas próprias tochas e fogueiras, porque você pode se queimar e queimar o outro também, né? Então, Deus é fiel e Ele nos enche de esperança. Sabe, é muito fácil para a gente, vou pular aqui, tinha mais coisas para falar, mas que a gente possa tomar decisões de viver uma vida dedicada a Deus, né? Porque Deus é fiel. E para terminar, eu queria ler uma última passagem. Agora eu vou para 1 Tessalonicenses, capítulo 5.
versículo 23 e 24. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que o chama. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Sabe, essa é a mensagem da graça de Deus. Mais uma vez ele fala aqui, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha. É Deus que vai transformar a sua vida. Você tem paz hoje? Deus quer te dar paz. Você tem uma vida manchada pelo pecado, pela tristeza, pela angústia. Deus, Ele quer limpar você. Ele quer conservar o seu corpo, como ele fala aqui, livre de toda mancha. Sabe aquilo, quando você vai receber alguém especial na sua casa, o que você faz? Você deixa a casa perfeita, não é? Sem mancha nenhuma. O banheiro tem que estar impecável, cheiroso. A sala tem que estar aspirada. Os copos especiais têm que estar lá. Os copos especiais na casa acabam quebrando tudo depois. Tem que estar lá, mas tem que estar lá os copos. Ou seja, você prepara tudo. Sabe, Deus é assim. Deus, Ele quer limpar a sua casa, sua alma, seu corpo. E olha o que Ele fala nesse finalzinho aqui. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Deus vai fazer, porque Ele é fiel e cumpre as suas promessas, irmãos. Olhe para a fidelidade de Deus. Tomara que esse tempo aqui tenha encorajado você a reconhecer, como foi falado aqui um pouco antes, o seu estado deplorável diante de Deus. Mas reconhecer que Deus é fiel. E Ele leva você, prepara você de um estado deplorável para um estado de graça, de luz, para que no dia que Jesus Cristo vir, você está pronto para recebê-lo. Amém? Muito obrigado. Vamos terminar com uma oração. Pai Santo, muito obrigado, Deus, porque podemos nos colocar diante do Senhor e reconhecer que o Senhor é fiel. Nós, sim, somos infiéis, somos pecadores, somos maus, Deus. Mas o Senhor, Pai, nos dá o poder do Espírito Santo para nos fazer fiéis, para nos tornar puros, para nos dar amor. Mas sabemos, Pai, que precisamos de Ti. Sem o Senhor, Pai, tudo isso é impossível. A minha oração, Senhor, é que o Senhor possa encorajar cada um de nós aqui a olhar para a Tua fidelidade e confiar que o Senhor é um Deus que nos dá a liberdade das incertezas, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado que possamos nos apegar a Ti e nos firmar em Ti, porque o Senhor é fiel. E o Senhor vai, Deus, nos levar um dia para os céus contigo. Que a nossa esperança possa estar além, Pai, do que vemos, ouvimos e falamos, mas que possa estar no Senhor. Muito obrigado e em nome de Jesus nós oramos. Amém.